Aconteceu de novo. Depois daquela explosão violenta que rolou aqui há algum tempo, o solo do supervulcão de Yellowstone se abriu de novo. Um pedaço de terra onde os pesquisadores ainda estavam há poucos dias desapareceu em poucas horas, transformando-se em uma cratera fervente e sibilante. E isso é só o começo da história. Aqui vocês veem uma erupção hidrotermal no Parque Nacional de Yellowstone, mais precisamente no Biscuit Basin, que aconteceu em 2024. Me conta nos comentários como vocês teriam reagido se fossem um dos turistas desse vídeo. Pegariam o celular rapidinho para filmar ou sairiam correndo na hora? De qualquer jeito, se vocês curtem esses assuntos vulcânicos, inscrevem-se rapidinho no canal. Assim vocês sempre recebem uma notificação quando sair um vídeo novo. E para quem já se inscreveu, ajuda muito o vídeo deixando um joinha. 5.000 curtidas devem bastar para acalmar o algoritmo do YouTube. Valeu, pessoal! Então, agora vamos direto para o cenário de Yellowstone. Só de ouvir o nome, muita gente já dá um pulo e não é à toa. Sob o Parque Nacional de mesmo nome, em Wyoming, repousa um dos maiores sistemas vulcânicos do planeta. Com um volume de magma que se estende por quase 90 quilômetros, Yellowstone é, geologicamente falando, uma fera adormecida. E hoje é exatamente disso que vamos falar. Dar uma olhada direto nas entranhas fervilhantes da Terra. Mais especificamente, estamos falando do Biscuit Basin, uma área no coração do Parque Nacional, conhecida por suas fontes hidrotermais, fontes termais, geysers, fumarolas. Yellowstone é um laboratório geológico a céu aberto que está sempre em movimento. Mas o que aconteceu aqui no dia 13 de junho deixou até mesmo vulcanólogos experientes de queixo caído. Pouco depois das 5 da manhã, hora local, os aparelhos do Observatório do Vulcão Yellowstone detectaram, de repente, um sinal incomum. Energia sísmica combinada com um sinal acústico de baixa frequência, o chamado infrassom, vindo da direção da Black Diamond Pool. Quem já viu vídeos de Yellowstone talvez conheça essa piscina que brilha em um azul profundo. Mas o que exatamente aconteceu ali só foi se revelando aos poucos. Quando o sol nasceu, os funcionários do parque notaram algo estranho. O rio Firehole, que atravessa a área, tinha se transformado em uma faixa cinza leitoso. Em um trecho de quase 6 quilômetros, a água estava misturada com sedimentos finos, um sinal inequívoco de que, em algum lugar do Biscuit Basin, algo com enorme energia havia colocado rochas e água em movimento. A Black Diamond Pool entrou em erupção mais uma vez? Pois ela, como já vimos no início, virou notícia em julho de 2024, ao lançar pedras e água fervente no ar, danificando a passarela de madeira dos visitantes. Vamos ver agora as imagens originais impressionantes com som. Sim, eu me perguntei de onde vem fundamentalmente essa energia que impulsiona o sistema de Yellowstone. Afinal, vemos forças imensas agindo aqui. A resposta? De uma pluma mantélica. Perguntei o que é isso exatamente ao renomado geofísico e especialista em correntes de manto, o Dr. Bernhard Steinberger. Vou começar com uma pergunta bem simples, que para você deve ser ridícula. O que é uma pluma mantélica? Bom, uma pluma mantélica é basicamente um fluxo ascendente vindo do manto profundo da Terra. Essa ideia foi proposta originalmente por Jason Morgan nos anos 70. Como exemplo clássico de pluma mantélica, temos o rastro do ponto quente do Havaí, e a melhor explicação é que uma placa se move sobre um fluxo ascendente relativamente localizado. Esse rastro do ponto quente do Havaí indica que existe ali um fluxo ascendente relativamente localizado. Foi assim que essa ideia das plumas mantélicas se desenvolveu, com base em modelagens geodinâmicas. Se o manto for aquecido por baixo, ou seja, se o núcleo for mais quente que o manto, ocorre a convecção, como em uma panela, gerando fluxos ascendentes. Nos modelos geodinâmicos, esses fluxos quase sempre assumem a forma de tubos que vão do fundo do manto até o topo. Essa concordância entre a modelagem e as observações no Havaí acabou consolidando esse modelo de pluma mantélica. Ou seja, que grande parte do calor do núcleo chega à superfície na forma de plumas mantélicas. Voltaremos a esse assunto com mais detalhes em breve. Mas primeiro, de volta à atual erupção hidrotermal. Desta vez, os sensores de temperatura no Black Diamond Pool mostraram apenas uma oscilação mínima.
Nada a ver com as mudanças drásticas de temperatura das erupções anteriores. Então não era essa piscina. E aí veio a pista decisiva. O observatório do vulcão de Yellowstone tinha instalado, em maio de 2025, uma câmera de vigilância voltada exatamente para essa direção. E ela tinha gravado tudo. Às 5 horas, 9 minutos e 50 segundos, exatamente no momento dos sinais sísmicos, uma nuvem escura de vapor jorrou do solo ao norte da Black Diamond Pool. Tinha ocorrido uma explosão hidrotermal. A equipe responsável do USGS, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, descreveu a situação assim: essas aberturas de ventilação são canais pelos quais a água, na temperatura de ebulição ou até um pouco acima dela, de repente encontrou um caminho para a superfície e se transformou em vapor, o que provocou uma explosão hidrotermal. Imaginem só, sob o solo a água borbulha, tão quente que deveria estar fervendo. Mas a pressão das rochas acima a mantém no estado líquido, como uma panela de pressão. E se essa pressão diminuir de repente, então bum! A água evapora de forma explosiva. Isso também é chamado de evaporação instantânea, e é exatamente esse mecanismo que causa as explosões hidrotermais, ou seja, nada de magma, nada de lava, só vapor de água e uma pressão enorme. O resultado foi uma fenda no solo com quase 20 metros de comprimento e até 1,5 metro de largura, de onde jorrava água quase fervente para o rio. Os pesquisadores que estiveram no local no dia seguinte ainda mediram temperaturas de 90 graus Celsius ali. Comparada com a explosão de 2024, essa foi menor. Os pedaços de rocha ejetados voaram apenas alguns metros, mas é justamente nisso que reside uma particularidade científica. Essa explosão aconteceu a apenas cerca de 100 metros de distância de uma estação de medição novinha em folha, que só tinha sido instalada no Biscuit Basin no verão de 2025. A equipe do USGS escreve a respeito: nenhuma explosão hidrotermal jamais aconteceu tão perto de uma estação de medição. A explosão de 13 de junho oferece, assim, uma oportunidade única de entender melhor esse fenômeno natural crítico no Parque Nacional de Yellowstone e possivelmente aprender mais sobre possíveis sinais de alerta. Em outras palavras, os cientistas têm agora, pela primeira vez, uma grande quantidade de dados de medição da vizinhança imediata de uma explosão desse tipo. Antes e depois, é comparável a uma seguradora finalmente ter imagens de câmeras de painel após anos recebendo apenas descrições de acidentes de segunda mão. Neste ponto, vamos voltar à causa fundamental das forças na região de Yellowstone. Agora já sabemos o que é uma pluma mantélica. Mas como exatamente é a pluma mantélica de Yellowstone? Spoiler, é bem inclinada. Estou tentando imaginar isso visualmente agora. A pluma, ela vem originalmente de muito mais ao sul, acho que da Baixa Califórnia. Exato, sim. Norte da Baixa Califórnia. Lá ela está no limite entre o núcleo e o manto. Então ela sobe. E como ocorre esse desvio? Por quais fatores no interior da Terra isso é gerado exatamente? Bom, isso é gerado praticamente por uma convecção de grande escala. Sim, no manto terrestre existem 2 grandes fluxos ascendentes. Além das plumas mantélicas, provavelmente há 2 grandes fluxos ascendentes, um sob o Pacífico e outro sob a África. E para esse fluxo no Pacífico é para onde o material no manto inferior flui. E isso flui praticamente da América em direção ao Pacífico Central, para o sudoeste. Isso significa que a pluma, que originalmente começou mais ao norte, seria então levada por esse campo de fluxo, a fonte da pluma seria levada cada vez mais para o sul com o tempo. E assim, praticamente esse fluxo ascendente fica inclinado, ou seja, a pluma no manto superior se move em uma direção diferente da do manto inferior. E com isso esse conduto da pluma fica inclinado, de modo que agora ele sobe praticamente do sul ou do sul-sudoeste para cima. Mas a história não termina aí. Pois quando os pesquisadores voltaram ao Biscuit Basin 2 dias depois da explosão, em 16 de junho, uma surpresa os esperava lá, que deixou até mesmo geólogos experientes de queixo caído. No chão, onde eles ainda tinham andado poucos dias antes, tinha se formado uma nova poça. Cinza, lamacenta, borbulhante, com cerca de 6,5 por 5,3 metros e fervente. Um barulho rítmico causado por bolhas de vapor que se formavam e desmoronavam ecoava pelo local. 3 dias antes, solo firme, agora uma cratera borbulhante. A Bacia Biscuit fez jus, mais uma vez, à sua fama de ser uma das áreas hidrotermais mais dinâmicas e imprevisíveis de Yellowstone.
A equipe do USGS resume bem a situação. O evento ressalta a natureza dinâmica e perigosa da atividade hidrotermal nessa região. E como se isso não bastasse, em 18 de junho, imagens de câmera mostraram de repente jatos de água que disparavam de 6 a 9 metros de altura. A nova poça apresenta um comportamento semelhante ao de um geyser. Tudo isso mostra que Yellowstone não está adormecido. Todo o sistema vulcânico e, consequentemente, o sistema hidrotermal estão ativos e erupções imprevisíveis acontecem constantemente. Aliás, por sorte, o Biscuit Basin estava fechado para visitantes desde o incidente de 2024. Portanto, ninguém ficou ferido no incidente atual. Ainda bem, porque dar uma caminhada por um terreno que se transforma em uma piscina fervente em questão de segundos talvez não seja uma atividade de lazer muito agradável. O que levamos de tudo isso? Yellowstone é e continua sendo uma janela para o interior do nosso planeta, e essa janela às vezes se abre de repente, sem aviso prévio, no meio da... É exatamente isso que torna o fenômeno tão valioso para os cientistas e tão fascinante para nós, espectadores. Nas próximas semanas, os pesquisadores vão analisar os dados de medição da nova estação e esperam, quem sabe, conseguir identificar pela primeira vez sinais precursores de uma explosão hidrotermal. Será que existem tremores sísmicos ou sinais infrassônicos que antecedem uma explosão desse tipo? Será que no futuro será possível alertar a tempo? Essas seriam descobertas cientificamente valiosas, não só para Yellowstone, mas para todos os sistemas hidrotermais do mundo. E tudo isso mostra mais uma vez como as estações de medição abrangentes são importantes. O Dr. Steinberger também me contou algo sobre isso. Para a geofísica, seria desejável que toda a superfície da Terra estivesse coberta por sismômetros. Assim, poderíamos dizer muito mais sobre o interior da Terra. Bem, isso é muito parecido com a medicina. Lá também existe a tomografia e tem-se uma possibilidade muito melhor de cobertura, mas na superfície da Terra, bem, é muito complexo e caro. E sempre há, por exemplo, experimentos onde se instalam estações de sismómetros no oceano ao redor de um ponto quente ou em uma região específica e, bem, as deixam no fundo do oceano por um ano ou algo assim e depois as recolhem e avaliam os dados, mas é apenas um experimento após o outro. E até que se consiga uma cobertura muito boa, leva muito tempo. Outra possibilidade são esses flutuadores, ou seja, você coloca sismómetros no oceano que depois seguem as correntes e tal. Então essa também é uma ideia de como conseguir uma cobertura melhor nos oceanos. E por falar em estações de medição, na Alemanha também existe um sistema vulcânico que os pesquisadores observam de perto, o Eiffel. E foi lá que, com o chamado Large N Experiment, foi realizado um dos maiores projetos de medição sismológica vulcânica já realizados na Europa. Mais de 500 estações sísmicas e sensores acústicos adicionais ao longo de um cabo de fibra óptica de 64 quilômetros registraram terremotos e sinais subterrâneos. O objetivo era mapear com muito mais precisão o sistema magmático sob os campos vulcânicos da Eiffel, desde a crosta superior até bem abaixo em direção ao manto. Os primeiros resultados mostram, de fato, estruturas sob o Lago Lacher e a bacia de Neuwied que indicam a presença de fluidos magmáticos ou, possivelmente, áreas de reservatórios ainda existentes. Isso não significa que uma erupção seja iminente, mas mostra que o Eiffel não está morto geologicamente, sendo um sistema vulcânico adormecido que ainda requer monitoramento. E então esse Large N, bem, não se trata tanto da pluma do manto profundo, houve nos anos 90 ou algo assim, já houve um experimento em maior escala, onde tentaram mapeá-la pelo menos até 660 quilômetros de profundidade. Então, o quão profundo se pode olhar depende de quão amplamente as estações estão instaladas. E lá as estações estavam distribuídas por várias centenas de quilômetros, de modo que se podia ver pelo menos até a zona de transição entre o manto superior e o inferior. Então, no Large N, pelo que eu sei agora, é mais em pequena escala e o objetivo é mais ver a câmara de magma e como o material da pluma sobe pela crosta, ou seja, na ordem de centenas de quilômetros para ver isso. Porque do ponto de vista prático, é mais importante para avaliar possíveis perigos para ver onde o magma possivelmente se encontra agora no interior da Terra. Sim, vocês veem, nosso planeta ainda tem muitas histórias para contar e às vezes nem precisa de uma erupção vulcânica para isso, às vezes uma rachadura no chão é suficiente. Vou manter vocês atualizados sobre todas as outras notícias de Yellowstone. Então, inscrevam-se no canal agora e deixem o seu joinha para que possamos bater a meta de 5.000 curtidas. E por falar em descobertas no interior da Terra, agora vamos viajar para a Antártida. É que, sob uma camada de gelo com quilômetros de espessura, os cientistas descobriram uma mega estrutura gigantesca. E ela parece uma mão enorme. Como assim?
Para saber do que se trata, dá uma olhada no vídeo que aparece lá em cima, à direita. Não deixa de assistir, é muito interessante. Lá embaixo à direita, como sempre, tem mais um assunto sobre ciência e espaço. E por enquanto, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, galera!